Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre o gnomon e os movimentos relativos à Terra e o Sol. Uma aula direcionada para os alunos do sexto ano. Eu sou o professor Roberto, professor de ciências de vocês. Então, a gente inicialmente vai tratar do conceito de movimento, porque a ideia que se tem de movimento é que é um conceito relativo. O movimento é relativo. Por quê? Porque ele vai depender sempre de um referencial, né? E o que quer dizer isso, né? A gente determinar algo que esteja em movimento a partir de um referencial. A gente tem uma situação prática ilustrada aí na tela, que é a Luciana e o Paulo dentro de um ônibus, né? Eles estão ali sentadinhos, um ônibus em movimento, tá? E o que acontece? A Luciana e o Paulo, eles estão em, em repouso, um em relação ao outro, porque eles não estão se deslocando, né? Um em relação ao outro, a Luciana em relação ao Paulo, o Paulo em relação à Luciana, tá? Mas quando você considera o conjunto, né, o ônibus e os seus passageiros, aí eles estão em movimento em relação ao solo da Terra. Então percebam como que esse conceito de movimento e repouso ele é relativo, né? Ele depende muito desse referencial que você vai utilizar para classificar se um corpo está em movimento ou em repouso. Então, inicialmente a gente vai tratar sobre isso, né? E aqui a gente tem várias fotos em sequência, né, da posição ocupada pelo Sol no decorrer de um dia. Então, desde o nascer do Sol até o ponto mais alto, e depois ele começa a se pôr. Então, nós temos a impressão de ver o Sol passar pelo céu ao longo de um dia, porque a gente está tendo o Sol como referencial, né? A Terra como referencial, perdão. Quando você tem o Sol como referencial, ele vai estar parado em relação à Terra e a Terra é que vai estar em movimento. Então perceba, né? Da Terra olhando para o Sol, você tem a impressão de que o Sol está se movimentando. Agora, se nós pudéssemos ir lá no Sol e olhar para a Terra, a impressão que nós teríamos é de que o Sol estaria parado, né? Está parado, e que a Terra é que estaria em movimento. Então, percebam como que esse conceito de movimento e repouso ele é relativo, né? Até quando a gente tem essas considerações astronômicas. Então, o movimento de rotação, um dos movimentos que a Terra realiza é girar em torno de si, né? Ao redor de si. Esse movimento ele é chamado de rotação. Por isso, parece que o Sol se move no céu ao longo do dia, né? A rotação leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que aí a gente acaba arredondando para 24 horas, que vai corresponder a um dia do nosso calendário. Então, aqui no centro da tela, nós temos aí duas imagens, uma de um peão girando e a outra do nosso planeta, né? E o que a gente observa é que o sentido de rotação e o eixo de rotação, ele não é exatamente na vertical, ele é ligeiramente inclinado, né? O que eu estou querendo dizer, né? O eixo de rotação é essa linha imaginária que corta a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. Então, a gente pode observar aqui, ó, estou passando com um apontador bem em cima dessa linha imaginária. Percebam que é um eixo que ele está ligeiramente inclinado, tá? A rotação da Terra pode ser comparada ao movimento de um peão. O planeta gira em torno de um eixo imaginário que o atravessa do Polo Norte ao Polo Sul. E aí a gente tem exatamente isso aí como a gente está observando na imagem.
esse movimento de rotação ele vai trazer algumas consequências, né? O movimento de rotação e esse eixo ligeiramente inclinado da Terra vai trazer algumas consequências. Então, a gente tem aqui duas imagens, né? A esquerda e a direita. Começando por essa imagem aqui da esquerda, a gente tem a região A e a região B. A região A é a região que vai estar iluminada diretamente pela luz do Sol, e aí a gente vai ter o dia, né? Na região B, que não estará exposta à luz solar, né? Não estará exposta diretamente à luz solar, a gente vai ter a noite. Então, a gente tem aqui metade do planeta está de dia, outra metade está de noite. E aí, na imagem da direita, ó, conforme a rotação da Terra vai acontecendo, a região que estava iluminada, ela gradativamente vai deixando de receber luz do Sol e aí passa a se ter a noite. Conforme ocorre essa rotação também, a parte que não estava iluminada, ela gira e passa gradativamente a receber a luz solar. Então, observa que uma das consequências, a principal consequência do movimento de rotação da Terra é a sucessão de dias e noites. O movimento de translação, ao longo dos 365 dias, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, a gente vai observando que a posição em que o Sol aparece e desaparece no horizonte muda um pouco. Isso é consequência do movimento de translação, tá? E o Sol ele segue um movimento inclinado em relação ao horizonte, em razão de ter o seu eixo inclinado, tá? Então a gente observa aqui que ao longo dos dias do ano o Sol nasce em diferentes pontos no horizonte. Então aqui, se a gente tomar essa árvorezinha como referencial, nessa primeira imagem o Sol ele está nascendo exatamente atrás da árvore. Tá? Com o passar dos dias, ó, ele vai se deslocando um pouquinho para frente, depois ele volta para o ponto de origem e vai um pouco para trás. Então, em média, a gente faz essa determinação aqui, ó. O afastamento máximo à esquerda, em que o Sol nasce, o afastamento máximo à direita, em que o Sol nasce, e dali a gente tira o que a gente chama de média, né? Que é o ponto médio entre a distância de um e outro ali. Esse movimento de translação, como eu disse para vocês, ele dura, na verdade, 365 dias, 6 horas e 8 minutos. A gente arredonda para 365 dias, né? Mas de 4 em 4 anos, essas 6 horas e 8 minutos que vão se acumulando, dá mais um dia. E aí é por isso que a cada 4 anos a gente tem o chamado ano bissexto, que é um ano com 366 dias. E afinal de contas, o que é o gnomon? Né? Que eu falei lá no início da aula, né? Que nós hoje falaríamos sobre o gnomon e os movimentos de rotação da Terra. Então, o gnomon nada mais é do que uma hastezinha, pode ser um graveto, tá? E ele é considerado um dos instrumentos astronômicos mais antigos criado pelo homem. Ele foi usado por Eratóstenes, e Eratóstenes foi um filósofo grego, tá? Na antiguidade não existiam relógios, e a análise da variação da sombra do gnomon possibilitava verificar a passagem do tempo, estações do ano, épocas de plantio, cheia dos rios, época de chuvas. O relógio solar ele foi elaborado a partir do gnomon. Então a gente tem aqui nessa imagem à esquerda um gnomon, tá? A gente tem um relógio de sol que utiliza essa hastezinha que faz a sombra, e essa haste é o gnomon. Gnomon e os movimentos da Terra. A rotação e a translação podem ser investigados por meio da análise da sombra formada por uma vara posicionada na vertical do solo, que é o gnomon. Então, veja, o simples fato de você colocar um gravetinho enterrado no chão e você ficar observando o deslocamento da sombra ao longo do dia e dos anos, aquilo ali já é um gnomon, né? Tornou-se um instrumento de observação astronômica, tá?
As variações da posição e do tamanho das sombras projetadas do gnomon ocorrem por causa das diferentes posições que o Sol ocupa no céu, seja durante um dia, seja durante um ano. Por sua vez, a posição que o Sol ocupa no céu nesses intervalos de tempo está relacionada aos movimentos de rotação e translação da Terra. Então, observa que a gente consegue aí comprovar cientificamente esses dois movimentos, né, o de rotação e o de translação, através da simples observação da sombra de um graveto, de um gnomon. E aí, como é que funciona isso? Mais ou menos o seguinte, a gente tem aqui nessa imagem um gnomon e o pôr do sol, o meio-dia e o nascer do sol. Tá? A gente observa que as sombras elas são projetadas de formas diferentes no decorrer do dia, né? É possível notar que ocorrem mudanças de posição e também de comprimento nas sombras formadas pelo gnomon ao longo de um dia. Então, ó, quando está mais ao meio-dia, essa sombra ela é menorzinha. Quando você já está no nascer o nascer do sol ou o pôr do sol, essa sombra ela é mais alongada. E isso tudo tem a ver também com o eixo de rotação da Terra, que eles são ligeiramente... o eixo da Terra ele é ligeiramente inclinado, né? E essa inclinação vai influenciar significativamente na sombra que o gnomon faz. E aí, a observação dessa sombra nos permite fazer uma análise de tempo, seja em relação às horas de um dia, seja em relação às estações do ano, tá? E eu aqui trouxe uma atividade para a gente fazer, que é uma cruzadinha. A gente tem aqui as perguntas. Já nas regiões com baixa concentração de água disponível, vamos ter seres vivos capazes de armazenar água. E assim, para cada região, encontraremos seres vivos adaptados às suas condições climáticas regionais. Depois, a estrela do nosso sistema solar, que é o Sol. A força invisível que atrai todos os corpos para a superfície da Terra é a gravidade. O movimento em que a Terra faz em torno do Sol é a translação. E, por último, o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, que é a rotação. Bom, pessoal, é isso. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!